as informações, tudo que você precisa saber sobre o Plaza Maior. Bom, 8h21, né? A gente tem pouco tempo de programa, mas vamos fazer o nosso debate, ideias para Teresina, que já está posicionado. Bom, estou aqui no estúdio com o professor do curso de pós-graduação em Saúde e Comunidade, Cássio Eduardo Soares Miranda, que também integra o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas em Psicanálise, Educação e Contemporaneidade. E eles desenvolvem exatamente pesquisas relacionadas a distúrbios de comportamento, violência, sistema socioeducativo, uma série de linhas de pesquisa. E também com o promotor de justiça, Francisco de Jesus Lima, que acompanha muito de perto um tipo específico de violência, que é a violência doméstica, a violência contra a mulher, violência contra crianças, e essa é uma violência que, infelizmente, como no restante do país, é crônica aqui na nossa cidade, ela não diminui, e pelo contrário, né, infelizmente, a gente registra aumento. Bom dia aqui para os dois, queria agradecer aqui as presenças, o Efraim Ribeiro também continua conosco, e aí eu queria, então, dar um bom dia para eles e começar já fazendo uma pergunta para a gente ganhar tempo aqui. Tivemos uma dificuldade com a internet. E queria começar aqui com o professor Cássio, perguntando, professor, do ponto de vista da avaliação dos estudos, o que é possível fazer em termos de combate à violência, de uma forma que não pense somente na punição, né? Quer dizer, que é no fim do processo. O processo começa bem lá atrás. E aí, infelizmente, a forma de tratar a violência no Brasil como um todo só pensa na polícia, nas viaturas e na justiça. E aí, tudo que gerou aquela violência é ignorado. Como fazer para fugir desse círculo aí? Bom dia, Cíntia. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de te parabenizar por mais essa iniciativa, discutir Obrigada. Um tema que é tão importante, tão premente, e é um tema que é democrático, que atinge a todos nós, independentemente de situação socioeconômica, de escolaridade, de raça, de sexo, de gênero, enfim, atinge a todos nós, e por isso tem um caráter democrático. No entanto, conforme nós sabemos, os dados eles vêm mostrando isso, a violência não atinge a todos da mesma maneira. Ela atinge a pobres e ricos de maneira diferenciada, de maneira diferente. Os dados vão mostrando isso e mais para frente a gente vai ter oportunidade de discutir um pouco melhor isso. Mas acho que a sua pergunta é muito oportuna, porque existe uma tendência muito grande de se tratar a violência. E aí, quando estou falando de violência, a gente está focalizando apenas num tipo de violência, né? Porque tem vários outros também, se for o caso, der tempo a gente pode discutir isso aqui. Mas a gente tem uma tendência de tratar a violência apenas, ou na sua maioria, a partir do aparato policial. Então, a gente tem uma tendência de instaurar um Estado que é policialesco, que prende muito, que prende mal, né? E depois o promotor vai poder discutir isso um pouco melhor com a gente. Mas você toca num ponto que realmente é importante, que é exatamente isso, assim, de que a violência ela não é apenas um problema da polícia. Ela é um problema da polícia, sim, mas ela também é um problema que diz respeito à educação, que diz respeito à saúde, que diz respeito à assistência social. E tem várias experiências exitosas no mundo que dão conta disso, de que, na verdade, a polícia já seria a ponta do combate à violência, principalmente nesses casos de violências mais extremas e que tem maior potencial agressivo à vida. A gente vai falando o tempo todo de violência, mas a gente esquece, por exemplo, de aplicação da doutrina da proteção integral à infância e adolescência, que é uma doutrina muito importante, inaugurada aí pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e Adolescente, e que ela não é realmente aplicada como deveria ser aplicada, e que já nos daria um suporte muito importante para a redução da violência e, como você disse, tratar nas bases. Então, assim, tem várias questões que podem ser discutidas, podem ser pensadas no que diz respeito ao combate à violência, e aí a gente teria duas, né, que seria uma espécie assim, de uma ação, um enfrentamento preventivo, que é a assistência, né, assistência social
universal e a educação. A gente teria esses dois grandes campos que nós podemos discutir no decorrer do debate, né, da nossa conversa, como que isso pode ser melhor implementado. Mas a gente teria esses dois grandes polos aí, né, a assistência social e a educação, como ferramentas ou como instrumentos importantes do enfrentamento à violência, o enfrentamento preventivo à violência. Porque os dados gerados que a gente tem no Brasil hoje são suficientes para a gente saber onde e como a gente deve atacar a violência. Promotor, como também fugir desse círculo vicioso, nesse caso específico que é a violência doméstica, se existem políticas públicas paliativas, mas somente lá no final do processo, e a gente tem um histórico, nunca vi campanhas que fossem exatamente para se trabalhar uma convivência e um respeito pelos direitos de todos, né, dos filhos, das mulheres, que a gente vê o contrário, né, é um estímulo do machismo, e lá no final, depois que o homem agride, aí você tem, eu tenho um aplicativo, agora eu vou divulgar, mas assim, isso é muito pouco, porque a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, que nem aquela história da dieta, né? A pessoa acha que vai perder peso se ela continua comendo as mesmas coisas, não faz o menor sentido. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Bom dia, Cíntia. Bom dia, professor Cássio. Desculpe aí pelo problema da minha internet. Não, tudo bem. A gente aqui pede desculpa. Eu gostaria primeiro de frisar a questão da violência como um todo. Nós, em regra, sempre relegamos ao outro o papel que é nosso. Às vezes não educamos na família, jogamos para o Estado, que vai a uma educação de uma qualidade, eu posso dizer, ruim. E quando não resolvemos na família, não resolvemos na educação do Estado, nós relegamos à polícia. Aí nós não vamos conseguir jamais vencer esse ciclo da violência. Porque quando alguém não obtém um sucesso na vida, quer seja social ou profissional, o capitalismo, que é selvagem, nos faz acreditar que nós somos incapazes. Quando, na realidade, a ausência de políticas públicas efetivas para que possa dar condições à sociedade como um todo, principalmente aos jovens, para que eles possam ter acesso a uma vida de educação, de saúde, de cidadania como um todo, um planejamento. Lamentavelmente, nós ainda no Brasil sonhamos e estamos sempre buscando um Estado empregador e não um Estado empreendedor. Estado, chegado o momento dele se preocupar com aquilo que é essencial à dignidade humana. O Estado deveria se preocupar com saúde, educação, segurança e planejamento. Essas são as bases para que nós pudéssemos desenvolver um Estado capaz de combater a violência, combater as diferenças sociais. Essas diferenças sociais, elas nos levam a uma violência. E quando essa violência ocorre, ainda não temos um planejamento de como preveni-la. Nós temos a falsa sensação de segurança colocando policiais militares nas ruas. A polícia militar, ela só age quando já aconteceu. A polícia militar, ela é repressiva. Nós esquecemos de investir na polícia civil, que é quem previne, quem planeja e que faz com que o crime não aconteça. Então, se o Estado não desenvolver políticas públicas, ficar investindo em uma polícia que apenas reprime, nós vamos ter sempre esse ciclo de violência. Todos nós sabemos aqui, que aí eu digo, porque andei pelo interior, de onde vem a criminalidade. Por que o Estado não age? Recentemente, nós tivemos vindo do Maranhão, assaltantes, inclusive estouraram a Caixa Econômica no TRE. Nós sabemos de onde é que eles vêm, lá da cidade de Porto. Por que se não se planeja, por que se não usa da inteligência para que evite esse tipo de delito? Nós sabemos que quando esses assaltos ocorrem naquela região de Simões, esses assaltantes, em regra, eles vêm lá de Monte Santo, lá a polícia sabe. Na região de São Miguel,
Nós sabemos que eles vêm para o Lajeiro Branco. E por que se não usa um sistema de inteligência para prevenir essa violência? Então, num contexto geral, se nós não trabalharmos essa prevenção com educação, com planejamento e com política pública, vai ser sempre um ciclo vicioso. Eu não fiz, joga para a polícia fazer. No que diz respeito à violência contra a mulher, isso que você falou, Cíntia, colocamos sempre a repressão. Prender e soltar agressor não resolve a violência contra a mulher. Nós temos que ter políticas de saúde, educação, segurança e principalmente política de emprego e renda para essa mulher que muitas das vezes vive nas amarras dos agressores porque não tem condição de se desvencilhar, porque não tem para onde ir, não tem como se sustentar. A sociedade machista joga a mulher sempre para os espaços domésticos. Ela tem que ser aquela pessoa que tem que cuidar, eu vou ser bem objetivo, tem que sempre cuidar do fogão, tá? Ainda não se admite a mulher como um agente de transformação que possa estar participando de políticas públicas e ocupando os cargos decisivos. Recentemente, eu ouvi uma declaração de uma pessoa que ia comigo dizendo, olha, eu amo a minha mulher, nunca vou me separar dela. Eu disse, cara, que bom, excelente essa sua posição. Mas também, promotor, se eu me separar, eu não vou sentir muita falta, porque eu já sei cozinhar, eu já sei passar, eu já sei cuidar de casa já. Quer dizer que você efetivamente espera dessa mulher, tão somente, agora como você aprendeu, seja a cultura, essa cultura machista, ela permanece, nós mudarmos, né? Através da educação, não vamos nunca erradicar essa violência. Tá certo. Efrem, queria que você fizesse agora um questionamento aqui para o professor Cássio, também para o promotor. Eu gostaria de saber se essa questão do aumento da violência também não está ligado ao autoritarismo que está se plantando no Brasil e em outros países. E há interesse realmente do Estado em acabar com a violência, em acabar com o crime, ou isso é um negócio? Sim, e até complementando aqui, contribuindo um pouquinho, peço desculpa aqui o Efrem, contribuindo um pouquinho com a pergunta dele, porque aí vai bem de encontro com aquilo que disse o professor no começo, que a violência, ela comete todos, mas é de uma forma diferente. E a gente tem, por parte do mecanismo existente hoje, repressivo, uma certa necessidade urgente de dar uma resposta rápida. E aí prende quem? Prende o mais pobre, prende na favela, prende o negro, porque é mais fácil, é mais rápido e a sociedade fica feliz, entre aspas, porque encontrou aquele bode expiatório e a violência segue, e o bonde segue, mas tem alguém que foi punido. A gente vive dentro dessa bolha de punição para quem não é dos nossos, né? Que é mais ou menos isso, professor. Exatamente. Assim, eu acho que a pergunta também é muito importante, assim, né, muito oportuna, porque a gente vê uma espécie de um recrudescimento, uma ampliação das práticas de violência na atualidade. Mas, assim, eu acho que é importante destacar que o Brasil ele tem uma marca simbólica, histórica, que já está desde o início da nossa fundação, assim, enquanto nação, né, enquanto Brasil, de que nós vivemos um país que é violento. Então, basta que a gente olhe a nossa história, a gente vai ver como que a violência ela vem instalada no país desde 1500. Né? Então, nós vivemos já 500 anos de violência. E nesses 500 anos de violência, a gente tem uma espécie de uma transmissão simbólica, de uma tradição que é funesta, a meu ver, né? Das práticas autoritárias, que aí advém, né, uma série de situações, conforme o promotor já colocou, né, do machismo, que é estrutural no país, da própria violência, que é estrutural do país, e a violência simbólica, com suas mais variadas ramificações, uma delas, como eu já disse, é o machismo, o racismo, o preconceito social, o preconceito religioso. E aí a gente tem uma tradição que nos persegue já há um bom tempo, né, dessa prática de violência simbólica, com a diferença que nesse momento agora parece que há uma autorização estatal, quando eu falo estatal, vinculado numa determinada figura, ou em práticas discursivas, né, explicitadas pela figura do presidente da República,
que parece que, não de agora da eleição, mas já de antes, né? E que talvez seja, inclusive, um dos elementos que o levaram à eleição, né? Isso eu não vou discutir agora. Mas, assim, a gente me parece, assim, que tem uma espécie de uma autorização simbólica, porque estamos diante da maior autoridade do país. Se a maior autoridade do país, ela fala uma série de situações, ou as pessoas retomam uma série de situações ou práticas violentas que ele falava, que ele defendia, pelo menos do ponto de vista discursivo, né? Isso dá uma autorização para que a violência ela seja de maneira mais explicitada. Então, se eu tinha, por exemplo, vergonha de falar determinadas situações, de expressar determinados posicionamentos, né, dentro dessa ordem simbólica que eu já disse que não foi transmitida, me parece que agora essa vergonha ela caiu, né? Assim, então, esses marcadores que a gente tem, esses referenciais aí que a gente tem, né, de moralidade, de dimensões éticas, me parece que isso caiu. Eu podia até pensar alguma coisa, mas ficava na ordem do pensamento. Agora está explicitado. Então, parece que isso, de alguma maneira, do ponto de vista simbólico, promove ou tem a capacidade de fazer com que as práticas violentas, que aí é importante destacar, que não está ligado somente ao homicídio, à agressão física, mas está ligado também à violência psicológica. Então, quando falamos aí, né, vocês tocaram na violência familiar, na violência contra a mulher, né? Que o assassinato, o feminicídio já é a ponta mais grotesca, mais horrorosa e extrema da violência, né, que a gente vai encontrar na história de várias mulheres que vieram sofrendo violência. Exatamente isso, começa com xingamento, começa com humilhação, começa com maus tratos verbais, depois maus tratos físicos, e a coisa vai se agravando, né? Então, parece que tem isso. Um outro ponto a ser destacado, que eu gostaria, né, de trazer isso, que a meu ver, a violência, ela é monopólio do Estado, no que diz respeito ao seguinte, que o Estado está autorizado legalmente a ter determinadas práticas de violência dentro dos parâmetros legais. O problema que a gente vai encontrar é como que essa prática ela se torna abusiva, conforme você também, Cíntia, destacou, quando nós tocamos em determinadas classes ou determinadas faixas sociais, né? Como eu disse, a violência ela é democrática em partes, porque ela nos toca de maneira diferente. Então a gente sabe, por exemplo, que no Brasil, quem é a maior vítima da violência? Então, assim, os números são muito claros, muito explícitos. São jovens de 20 a 39 anos, negros, pretos e pardos, de baixa escolaridade, de baixo poder aquisitivo, com trabalhos com baixa remuneração e baixo status social. As mulheres que são vítimas de violência, pelo menos as que chegam para compor os bancos de dados, né? As mulheres que são vítimas, a sua maioria, né, de violência, também são mulheres jovens, de 20 a 59 anos, com ensino fundamental incompleto, pretas e pardas, ou seja, negras, de baixo poder aquisitivo. Então, a gente tem já toda uma situação estampada na nossa cara que vem mostrando um pouco dessa nossa herança, né? Dessa nossa herança aí que a gente recebeu, autoritária, machista, etc. Então, acho que é importante a gente destacar isso, sabe, assim, que tem uma questão simbólica que nós recebemos como herança, que está presente no nosso autoritarismo de cada dia, no nosso autoritarismo cotidiano. E que, infelizmente, ela também se reflete, né, essa prática simbólica, ela se reflete também em atos, né, conforme a gente vê aí, né, os casos de violência sempre crescentes. E eu esqueci ainda de dizer, né, de mencionar as minorias que não são minorias assim, sexuais, por exemplo, também, que são alvo da violência. Eu não sei se o dado mudou, mas até 2018, a gente tinha o Piauí como estado que mais matava a população LGBT do país. Então, acho que é um dado muito triste, né, da gente pensar. Promotor, e aí, ideias, né, para que a gente saia desse círculo? Olha, eu acredito, Cíntia, muito na capacidade humana de pensar, repensar todas essas práticas, como bem falou o professor Cássio, que nos traz essa violência simbólica, que depois dessa violência simbólica ela termina se concretizando. Há uma preocupação das autoridades, e quando eu falo autoridades políticas, de aparecer em detrimento dessa violência. Eu vejo que a própria mudança na Lei Maria da Penha, nós observamos que a Lei Maria da Penha é uma lei que ainda
não foi totalmente efetivada, muito embora muitas políticas já tenham sido feitas. É uma lei que mais sofreu alterações e alterações desnecessárias, porque se busca se promover através da lei e não socializar essa lei para que ela possa efetivamente trazer uma política pública de proteção a essa mulher. Eu te trago como exemplo um projeto de lei agora, vindo inclusive aqui da parlamentar do Piauí, que tenta estender a Lei Maria da Penha a todas as mulheres. Todas as mulheres, todos nós precisamos de proteção, não tenho dúvida, mas a Lei Maria da Penha, ela veio para proteger a mulher da violência doméstica e familiar, que é o que vem dizimando, é o que vem matando as mulheres, essa violência doméstica. Quando você tenta trazer essa ampliação, você retira das autoridades constituídas, e eu falo isso da magistratura, que tem a sua área de atuação, e traz com os juizados para resolver aquilo que não se conseguiu resolver nos outros espaços. Então, promotor, qual seria a solução? Ao invés de se preocupar em fazer essa extensão, vamos trazer a Lei Maria da Penha para os outros espaços. Se as mulheres sofrem violência porque estão nos espaços de trabalho, a Justiça do Trabalho pode sim aplicar a Lei Maria da Penha. Se no âmbito da Justiça Civil, a lei pode ser aplicada. Então, se nós aplicarmos a Lei Maria da Penha em todos os espaços do judiciário, ao invés de tentarmos trazer para um só espaço, nós vamos ter uma maior abrangência e todas as mulheres serão protegidas. Então, é necessário se pensar a lei como instrumento de socialização e não como instrumento de promoção social. E eu sempre bato na mesma tecla. Políticas públicas na área de saúde, segurança e educação. E os órgãos têm que trabalhar em harmonia. Não adianta o Ministério Público fazer determinado tipo de ação para enfrentar essa violência, a magistratura, um outro tipo de ação, e essas ações não se interligarem, não serem ações harmônicas, que possa fazer com que essa mulher acredite e seja efetivamente alcançada pela Lei Maria da Penha. Então, esse é o meu pensamento. Políticas públicas e harmonia entre os órgãos de execução. Professor Cássio, a gente tem só mais 5 minutinhos aqui para a sua resposta. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: todo esse material de estudo, de pesquisa desse núcleo que me parece tão interessante, que talvez pudesse ajudar na elaboração dessas políticas públicas, ele estaria disponível para os candidatos que se interessarem? Porque é um estudo nosso, não dá para ficar importando fórmula. Me parece que também passa um pouco por aí o erro, né, da ausência dessas políticas ou da não eficiência dessas políticas. Isso. Ô, Cíntia, então, assim, me permita fazer uma publicidade, então, né? Por favor, você tocou na por favor. Que é o seguinte, o núcleo, conforme você apontou no começo, né, se chama NIPSE, que é o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas em Psicanálise, Educação e Contemporaneidade. O nosso foco é a educação, e porque a educação, ela deságua aí, né, desagam várias questões, principalmente a violência, que a gente está vendo crescer a violência aí nos últimos tempos na escola, há muito tempo, na verdade. Uhum. E aí, como resultado das nossas pesquisas, nós publicamos no ano passado, no finalzinho do ano passado, não deu tempo para a gente ficar divulgando porque veio a pandemia logo, né? Este livro aqui, tá vendo? Ó? Não sei se está dando para ver. Sim, sim, Programa de Estudos Brasileiros sobre a Violência. Panorama dos Estudos Brasileiros sobre a Violência. Panorama dos Estudos Brasileiros sobre a Violência, publicado pela editora VAC, do Rio de Janeiro, que é uma publicação que foi organizada pelo nosso núcleo, né, por mim especificamente, e que tem trabalhos de muita gente do nosso núcleo e de vários outros especialistas das mais diversas áreas do país inteiro. Por isso que é um panorama. Então tem gente da USP, da UFRJ, da UFMG, Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Ceará, Federal do Maranhão e a gente aqui na UFP, né? E não estamos traçando assim, um panorama de fundamentos teóricos e práticas no enfrentamento à violência, né? Então, assim, tem muita material produzido. O único candidato ou candidata, ela já nos procurou há um tempo aí, né, há uns 30 dias mais ou menos, para a gente discutir um pouco a temática
da violência voltado para a escola, especificamente. Claro, esse material foi disponibilizado, todo o material que a gente tem, ele é disponibilizado no domínio público, porque isso é feito com verba pública, né? Quando verba pública é do nosso salário, porque, infelizmente, também todas as verbas para pesquisa foram cortadas nesse país, né? E aí, todo esse material está disponibilizado. E o que você coloca é muito importante por isso. A gente tem várias experiências exitosas no mundo inteiro sobre enfrentamento à violência. Várias, inclusive no Brasil. A gente não precisa inventar a roda. O que a gente precisa fazer, na realidade, é adaptar a roda ao nosso carro, de acordo com a particularidade, com a singularidade do nosso caso, e descobrir novas formas, à medida que o carro vai andando, né, de descobrir novas formas de enfrentamento a essa violência. Então, o que se sabe, né, assim, o que a gente pode extrair de uma espécie de orientação geral sobre o enfrentamento à violência. Primeiro, a violência não é exclusivamente um fato policial. Então, a violência, nos melhores lugares que ela foi enfrentada, ela foi tida como problema de saúde pública, porque tem impactos os mais variados, saúde mental, nas relações familiares, etc. Quando fala de saúde, está entrando segurança pública, porque envolve saúde mental, envolve educação, por exemplo, discutir questões do machismo, da sexualidade, de gênero na escola, assistência social universal, acesso à cultura, e quando eu falo cultura, arte, ao esporte, ao lazer. Então, assim, tem várias situações, várias experiências exitosas que não são experiências caras, mas que a segurança, o combate, o enfrentamento à violência tem que entrar no orçamento. Não dá para fazer política pública se não entrar no orçamento. Não dá para fazer política pública se não tiver dinheiro, né? Então, depende muito daquilo que os candidatos aí, né, que estão aí em voga na campanha, eles vão colocar como prioridade. E, a meu ver, a violência é uma prioridade. O enfrentamento à violência é uma prioridade. Verdade, então é isso que eu gostaria de deixar. E, mais uma vez, está aqui o livro, né? Panorama dos Estudos Brasileiros sobre a Violência. Se você tiver interesse, eu posso te mandar um. Eu tenho, eu já ia perguntar como é que eu faço. Eu tenho, sim, não sou candidata, mas eu quero. E eu acho que os candidatos a vereador, todos os candidatos ao cargo de prefeita de Teresina, têm que buscar as experiências que existem, os estudos que existem, tem que conversar com o promotor Francisco de Jesus, tem que conversar com a universidade, o que nós temos e como fazer, né? Fazer uma grande força-tarefa e parar só de ficar jogando para Estado, para a União. E essa questão de jogar a bola para frente, isso não tem mais resultado. Infelizmente, o nosso tempo acabou, porque realmente duraria, né? A gente teria que ter mais tempo, mas foi muito bom ter conversado com vocês. Agradeço o doutor Chico de Jesus, sempre nos atende aqui, sempre. Muito obrigada pela participação dele, mesmo por telefone, mas foi ótimo, a gente conseguiu ouvir tudo. E também o professor Cássio. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia para vocês. Bom, 8h49. Efraim, hoje o Google,